eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendes. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E havia ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Louvado seja o Senhor Jesus. Já lemos o que aconteceu com esse aleijado de 38 anos. Eu estava perto, 37. E o que o Senhor faz? O que Jesus faz? Era um anjo descia, não era todo dia. E quem chegava lá primeiro, agitava as águas, era curado de qualquer enfermidade. Aí Jesus só manda ele: levanta e anda. Não precisou agitar nada. As palavras de Jesus curou ele. Eu quero. Ele falou o problema. Ele falou: quando eu chego, vai sempre alguém na minha frente, não dá tempo. Mas com Jesus não tem essa, né? Não precisa nada disso. Ele falou e o problema solucionado. Solucionado, e levantou, pegou, e ele já não podia fazer aquilo, pegar a cama e andar. Aquele que me curou falou que eu posso. Amém? E ele falou: então isso aqui para os incrédulos uma grande perturbação, mas para quem foi curado uma bênção. Começa a fazer aquilo que os homens proíbem. Amém? Então não obedeço mais homens, obedeço àquele que me curou. Se ele fez isso, ele tem poder para mandar eu andar. Então eu estou aqui fazendo isso porque ele mandou. Amém? E depois no mesmo capítulo 5, e por essa causa, no 16, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Amém? Então não tem dia não, para Jesus não tem dia, né? Praticar o que ele quer, não importa o dia. Não é porque é domingo. Amanhã também. Amém? Porque ele é o Senhor de todos os dias. Se ele é o Senhor de todos os dias, ele é meu Senhor, então não tem dia. Quem adora ele tem que adorar em espírito e em verdade. Amém? Não está preso a templo, não está preso a dias, ordenanças, nada disso. Está liberto. Amém?
para fazer o que eu não estou preso à ordem de homens. Eu estou liberto pelas ordens de Cristo. Então não é por atividades, é para Deus ser glorificado, amém? Não adianta eu vou ser salvo porque faço isso, porque faço aquilo, porque faço isso. Não. Eu vou ser salvo porque eu vivo a salvação. Amém? Glória a Deus. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? Então, quem é filho de Deus, fazendo-se igual, tem a natureza de Deus. Amém? Então, eles odiaram Jesus porque ele estava falando que ele tinha a natureza de Deus. E a natureza de Deus, é claro, vai ser manifestada em quem? No Filho. E quando ele falou, sou filho, tem a mesma natureza. Amém? Quem é filho, a Bíblia diz que tem a mesma natureza do Pai. Amém? Então o mundo não aceita isso. Não aceitou e não aceita. Onde é revelada a natureza de Deus, a maioria não vão aceitar. Porque, na verdade, não tem ninguém santo. Santo só Deus. Amém? Mas é mentira. A Bíblia diz que é mentira isso. Isso é ensinamento de homens que não tomaram posse de Cristo. Amém? Mas Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao Pai. Amém? Então, para poder fazer igual o Pai, tem que ver. Amém? Por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Amém? Eles tinham acabado de ver o que? Um homem de 38 anos, paralítico lá, sem poder se levantar. Aí Jesus fala assim, levanta e anda. Então essa obra é menor. Então vocês vão ver coisas ainda... Como? O que seria maior do que isso? Um aleijado de 38 anos, ele só falar, levantar e ficar bonzinho. Mas tem algo muito maior do que isso. Amém? É libertar um homem. É convencer um homem. Tirar a miséria de dentro e colocar a natureza dele. Muito maior. Muito maior. Amém? Os teus pecados estão perdoados. Obrigado. Para que saibas que o Filho do Homem tem poder para isso, levanta e anda. Amém? Fazer um Saulo virar o que foi é muito maior do que sair de um leito. Amém? Colocar a eternidade, tirar a corrupção, só esse Senhor. E João, que preparou o caminho para ele, disse isso. O problema da humanidade eu não consigo tirar. Agora, ele tira. Amém? Se o Filho te levantar do túmulo espiritual, verdadeiramente sereis livres. Amém? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O homem é um verdadeiro milagre e Jesus, eu estou passando só o que eu ouvi, e o que eu ouvi e vi. Eu não falo nada da terra. Quem tem o Espírito não fala nada da terra. E vocês vão ver o quê? Num homem miserável antes, depois de ser transformado. Vocês vão ver o homem aprisionado em várias concupiscências e sendo libertado de todas. Vocês vão ver coisas maiores.
a igreja dele verdadeira. Que tudo aleijado, tudo cego, tudo manco, tudo mortos vivos em Cristo. Amém? Vocês vão ver para ver quando? Brilhando como um astro no mundo. Isso é que é um verdadeiro milagre. Vocês vão ver coisas maiores. A minha graça subindo, aumentando a cada dia uma alma que eu salvo. Amém? Vocês vão ver a força do meu poder agindo no homem interior. Tu vai ver um homem horrível sendo uma nova criatura de acordo com o meu padrão. Você vai ver um homem totalmente livre do pecado, o pecado não dominando mais ele. Você vai ver pessoas em mim com uma nova natureza, velha, esquecida. Amém? As enfermidades por causa do pecado não existindo mais. Vocês vão ver aquele que era ganancioso, idólatra, miserável, mentiroso, vivendo a minha verdade, a minha vida. É maior ou não é? E esse Jesus, meu Pai trabalha até hoje e eu também. Amém? Meu Pai trabalha até hoje e eu também. Meu Pai trabalha até hoje e eu também. Meu Pai eu também, repito. Ele não para de trabalhar. Não para o quê? Na nossa alma. Verdadeiramente sereis meus discípulos. E a verdade que eu falo, liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente não é mentira. Sereis livres. Amém? Se em vós tiverdes essas coisas e aumentares, vocês nunca vão ser ociosos no conhecimento do Senhor. A Bíblia diz que o propósito de tudo é glorificar esse Senhor, é exaltar Jesus, exaltar e sentir. Olhando para a cruz, dá para enxergar, com os olhos da fé. Vocês vão ver, por causa dele, obras maiores. Eu vou ser levantado, vou atrair todos a mim, a serpente no deserto. Quando olhar para a serpente no deserto, as enfermidades todas ali visíveis, lepra, tudo ali. Vocês vão olhar para a serpente, quem olhar para ela lá no deserto, curado. Assim como levantou a serpente, quando eu for levantado, vocês vão ver também, para testificar quem eu sou. Aí vocês vão ver curados. Não levantou a serpente? O apóstolo Paulo olhou a serpente, olhou Cristo morrendo por nós e para nós, curado. O que queres que eu faça? Eu não sou digno de receber Pedro. Quem olhou para ele, curado. Basta uma palavra do Senhor, o centurião curado. O ladrão na cruz, o Senhor não merece estar aqui, nós que merecemos estar aqui, o Senhor não. Amém? Hoje mesmo, curado agora, e hoje vai continuar vivo comigo, no paraíso. Isso é um milagre. O milagre é limpar esse homem visível que a gente não enxerga. Só dá para enxergar o homem invisível quando a Bíblia é revelada, esse Senhor aqui se manifestou na terra. Eu sou da terra, eu falo das coisas da terra. Aí perguntaram, mestre, João, aquele está batizando lá para João ficar com ciúme. Estão indo todo mundo se batizar com ele. Ninguém recebe nada se não for do alto. Ele pode. Foi Deus que deu a ele. Ele tem autoridade para isso. Eu sou da terra, eu falo da terra. Importa que ele cresça e eu diminua. O noivo é o marido. Eu sou o amigo do noivo. O amigo do noivo, quando escuta a voz do noivo, se alegra. Essa alegria já me foi dada. Eu já escuto a voz do noivo, essa alegria já me foi dada. Amém? Nada de orgulho, João, o que eu tinha que fazer eu já fiz.
A promessa se cumpriu. Eu estou super feliz por estar escutando a voz do noivo. Importa que ele cresça e eu diminua. Eu sou da terra, eu falo da terra, ele é do céu. Ele fala as coisas do céu. Porque Deus não lhe dá o Espírito por medida. A plenitude está toda nele. A plenitude está toda na igreja. E é pela fé que nós recebemos tudo isso. Importa que ele cresça e ele faz essa obra mesmo. Obras maiores que o homem não pode fazer, com a nossa força não conseguimos. Quem vai ser salvo? O homem impossível. Mas para Jesus, para Deus, tudo possível. É pela fé que as coisas, o velho homem sai, veio para o que era seus e os seus não receberam, mas todos aqueles que o receber ele como Senhor e Salvador, amém? Receber como autoridade máxima, receber é se conformar com o padrão dele, com a justiça dele, com a autoridade dele, se sujeitar a ele, amém, irmão? Quem recebeu? Mas todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Quem são esses? Que vão revelar a cura, que recebeu ele, foi Deus que deu, e eu tomei posse pela fé, que é gerada por ele, nada nosso. Depois que eu recebo um poder que está acima de todo nome. No nome de Jesus, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus com a natureza pecaminosa, impossível. A natureza pecaminosa, ela bate em retirada, porque filhos da ira como os outros também, por causa da natureza, por natureza, filhos da ira. Agora, por natureza, a nova, filhos de Deus, não filhos da ira, a paz chegou. Aí temos agora acesso a esta graça, tudo em Cristo Jesus, e tudo muda. Quem é do céu, a Bíblia diz que, depois que eu sou selado, a Bíblia diz que ele me transporta lá para cima, a Bíblia diz que ele me leva lá para cima, para as regiões celestiais, é o que diz a Bíblia, que esse homem visível me leva lá para cima, para as regiões celestiais. E a Bíblia diz agora, mas eu continuo aqui, mas a Bíblia diz que agora eu ressuscitei com ele, eu busco e penso nas coisas de cima. Se eu fui para as regiões celestiais, eu consigo enxergar alguma coisa lá? Eu consigo ver alguma coisa lá? Onde eu estou, eu consigo ver? Eu consigo ouvir? E será que lá é melhor? Então, como se lá é melhor e eu estou enxergando isso, eu busco e penso nas coisas de cima, porque tem uma autoridade máxima que está lá em cima. Ele passou a ser a vida da igreja, passou a ser a nossa vida, onde a cura chega. Quando eu olho para Jesus, a Bíblia diz, como Moisés levantou a serpente, eu sou curado. Se eu levantar meus olhos e olhar para Jesus pela fé, vendo tudo consumado, que ele estava fazendo tudo por mim e para mim, é o que diz a Bíblia, a cura da alma, as enfermidades temporais, passageiras, não me afligem mais, não fazem eu tropeçar mais. A mente foi renovada. A mente agora, a Bíblia diz que é de Cristo, a habitação do Espírito Santo. E a Bíblia diz que aquele que levantar os olhos para mim, crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. É o que vai acontecer. Então, onde não ocorre isso, tem alguma coisa errada. Crê em Jesus, não é falar, porque acredito em Jesus, creio. Não é isso. A Bíblia diz quem crê, o que acontece na vida. Há uma mudança radical. Não é nada material, não é nada passageiro. Amém? E depois que o paralítico levantou e eu quero, e explicou o porquê não conseguia. Você quer?
A Bíblia te revela por que você não consegue. Então a Bíblia diz aquilo que porque só não dá, porque quando eu vou, chega alguém na frente, por isso que eu não sou curado. Aí Jesus fala, comigo não tem problema isso, que comigo eu fale, tu é curado. Então qual é a tua incapacidade? Não, eu ainda sou incrédulo, comigo não tem problema, eu faço você crer. Eu ainda sou mentiroso, comigo eu tiro a mentira de você. Basta uma palavra, porque tu conhece a verdade, tu é liberto. A Bíblia diz que quando eu conheço uma verdade, ela me liberta. Amém? Porque Deus, o poder, a Bíblia diz que haja em vós, como vai acontecer isso? Isso é um milagre incrível. Que haja em vós o mesmo sentimento também que houve em Cristo Jesus. Como eu vou ter o mesmo sentimento? Porque está havendo uma operação sobre-humana na alma. Eu posso ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se humilhou para que nós pudéssemos ser libertos. Ele fez tudo aquilo, a Bíblia diz, pela alegria que lhe estava proposta, nos salvar, nos levarmos a Deus, ver um povo liberto por Ele. Amém? Abre a palavra em Filipenses, tu conhece? Eu estou conhecendo melhor agora. Eu ainda não estou conhecendo como deveria. Amém? Então, qualquer tipo de orgulho, porque conhece, tu ainda não conhece nada, nem eu. Amém, irmão? Em nome que haja esse sentimento. Aquele que pensa que sabe alguma coisa, não sabe como deveria, porque não existe esse sentimento. Porque quando eu conheço Jesus, eu sinto ainda a necessidade de um conhecimento maior. Não fico em paz, porque ainda tem mais coisa para a alma, porque é eterna a alma, e o que vem dele é eterno. Como eu vou estar satisfeito com o que eu já tenho? Eu sei que ainda enquanto eu estou aqui, eu sei que tem mais. Amém? Glória a Deus. Filipenses capítulo 2, no 5, que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que haja, tem que ter, amém, irmão? Tem que ter. Se não houver, eu não estou de acordo com a palavra. Tem que ter. Se eu ficar fora dessas palavras, eu não recebi o Santo Espírito, porque o Espírito vem aqui para governar. Sabe como é que ele governa? Mantendo o cabeça no domínio. Então, quando fala que tem que ter, tem que ter. Eu me apresentar para Jesus sem ter isso aqui, eu não sou dele. Para alguém ser salvo, tem que se enquadrar nesses versículos aqui. E como eu posso viver esses versículos? Ele dá a vida. Ele deu a vida e depois dá ela para nós vivermos. Toda a vida revelada aqui. Ninguém conheceria a mente de Deus, o caráter de Deus, se não fosse revelado na terra. Ou não? Ninguém conheceria o caráter de Deus, foi manifestado o caráter de Deus na terra. O padrão de Deus foi revelado em Cristo Jesus. Se eu acredito na morte de Jesus e na ressurreição dele, agora quem vai evidenciar, quem vai revelar o caráter de Deus é a igreja. Quem não revelar isso não é de Deus. O pecado permanece. E o que significa isso? Vai morrer, não vai herdar a vida eterna. É isso que a Bíblia diz. Amém? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí ele vai falar o que aconteceu. Que sendo em forma de Deus, sendo próprio Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Servo de quem? De Deus, amém? Toda a autoridade, mas só fez o que Deus quis, amém? Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de que haja em vós. Faça o quê? Se aniquila. É assim, amém?
Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Como? Fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, aqui sabe quem é os homens? Quem? Nós. Foi o homem Jesus andando aqui na terra sob os princípios do Pai, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E a Bíblia diz que para entrar nesse reino e fazer isso, tem que nascer de novo. E é o mesmo Espírito, amém, irmão? O mesmo Espírito que gerou o caráter de Deus no ventre de Maria, é o mesmo Espírito que gera o caráter de Deus aqui dentro. E aí também. Amém? E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, como? Sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Se humilhou, amém? Se humilhou a si mesmo. Em nome de Jesus, olha que humilhação maravilhosa. Se humilhou, sendo obediente até a morte. Se humilhou sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aí, depois de umas atitudes dessas sensacionais, se entregou voluntariamente, fez tudo por nós e para nós, de acordo com a vontade do Pai, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Amém? Lhe deu um nome que é sobre todo nome. Amém? Quem nos domina é uma autoridade que nos domina. O apóstolo Paulo falou, nos meus membros eu vejo outra lei aqui me governando. Existe uma outra lei aqui que me prende debaixo do pecado e não permite que eu faça. Aonde? Aqui dentro, um poder sobre-humano, nas drogas, sim. Na cachaça, sim. No vício, todos os vícios, a inclinação carnal, autoridade. Meu Deus, eu quero calar minha boca, não consigo. Eu quero evitar isso, mas não consigo. É isso que está falando aqui. Todos os vícios. Falo como se eu fosse perfeito. E já eu faço a mesma besteira que estou criticando. Não pense que você odiar o homossexualismo, odiar a idolatria. Quem aqui? Quem odeia que a idolatria? Ninguém? Mas às vezes aqui na Bíblia revela que tu é um idólatra. O celular é uma idolatria. Eu estou preso mais a quem? Eu sou servo de Jesus ou das minhas vontades? Porque quem odeia a idolatria, odeia o adultério, não pratica, mas continua egoísta, continua falando mal dos outros. É a mesma coisa. Quem rouba 100 milhões é a mesma coisa para Deus que quem rouba R$1. Se sujar diante de Deus, nem por um alfinete. Sujar é se sujar. Então, quando eu falo alguma coisa que não devo, eu me sujei, porque não é o que entra, é o que sai. Se eu não falo o que alguém quiser falar, fale segundo é a palavra. Não tem pecadinho e pecadão. Então, quem está nas drogas está condenado. Alguém chegar para você, aproveita a oportunidade que eu estou te dando, não está dando nada, está dando oportunidade para si, para se gloriar. Isso é mentira, é engano. Em seus lábios não se achou engano. Com ele não tem mentira. Eu estou falando que sei só para demonstrar orgulho que eu sei também. Não, mas tu não sabe como deveria, porque tu não pratica. Então não fica falando que tu sabe, tu está pecando cada vez mais o que tu fala. É a Bíblia. Amém? E aí vai. Alguém estava naquele bolo ali com o apóstolo Paulo, que estava sendo usado pelo Espírito Santo. Tinha alguém ali que se gloriava na lei, que não fazia isso, não fazia aquilo. E você que julgas o homem? Você que está julgando os outros, que o adultério é a idolatria, mas tu fala mal, tu é vingativo, tu ainda pratica o pecado com a ganância,
Tu é cobiçoso daquilo que Deus falou para rejeitar. Aí tu pensa que por odiar a idolatria, o adultério, aí tu pensa que vai conseguir fugir do juízo de Deus. Aí deve ter ficado assim, ele se sentindo tal, quando Paulo fala, e você que julga o homem? Está pensando que tu vai escapar? Tu não prega a verdade a ninguém, mas porque tu odeia a idolatria, o homossexualismo, tu pensa que vai ser salvo por causa disso? Mas tu não prega a verdade para ninguém e pensa que está omitindo ela, tu não fala e pensa que vai ser absolvido só porque tu não guarda a idolatria. Tu ainda não entendeu que é a bondade, o amor de Deus que te leva ao arrependimento. Esse homem deteu, calado. E está na hora de calar, irmão. Está na hora de tomar posse de verdade de Jesus. O que fala a Bíblia sobre ele? Amém? Ele não divide a glória dele com ninguém. Este é o meu filho amado em que eu me comprazo. Escutai-o. Escuta ele falando. Amém? Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Falou que deu? E está sendo na autoridade, que é no nome de Jesus, que a mensagem está sendo pregada. A Bíblia diz que ele deu um nome que está acima de todo nome. Qual o propósito? A Bíblia fala qual o propósito. Para que todo o joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Para que vamos para as regiões celestiais, amém? Vamos para as regiões celestiais, para o mundo invisível. Toda autoridade na alma, todo vício do inferno, tudo, espiritualmente falando, se dobrar. O medo é uma autoridade que governa, se dobrar. Tudo se dobrar, todos os vícios tem que se dobrar, porque se dobrar aqui, eu quero chamar a igreja para se dobrar. Quantas vezes acontece isso? Chamar a igreja para se dobrar diante do Senhor aqui, aí vem todo mundo e dobra o joelho, e tem uns até que nem pode se dobrar, porque o joelho já está todo trumbicado, mas é se dobrar o homem invisível, é se dobrar, não é fisicamente falando, é se dobrar e declarar com a vida, declarar que se dobrou. Como? Com a vida. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. É revelando com a vida que Jesus Cristo é o Senhor. Com a vida, falando isso em todos os lugares. Não é mais o nosso governo, não é mais o governo de homens, é o governo do Senhor Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira a miséria da humanidade, uma vida infrutífera, seja lá o que tiver na alma aprisionando como um Senhor, Jesus entra e tem que se prostrar para Ele e viver uma vida assim, se sujeitando a Ele. O que Ele quer que fale isso, fala. Se sujeitar, Ele não quer que faça isso. Quem se dobra, a alma dobrada, uma alma prostrada aos pés de Jesus, é porque quando faz isso, é porque passou a amar Ele sobre todas as coisas. E onde ocorre isso, não tem outro nome nesse mundo relacionado à autoridade que domine uma alma que está sob a autoridade de Jesus. Por isso que a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, ninguém vai ver mais autoridade nenhuma relacionada ao pecado governando essa vida. Porque onde o Filho liberta, verdadeiramente se encontra um homem livre de todo mal relacionado ao pecado. Que seja assim em nossas vidas. Não é mais a ira que está sob a verdadeira igreja, é o domínio da graça. A graça é viver sob o domínio do Santo Espírito em Cristo Jesus. Amém, irmão?
Essa é a verdade da Bíblia. Da Bíblia. E se em vós tiver disso e ainda estiver aumentando, ninguém vai ser ocioso no conhecimento, experimentando essa vontade espetacular do Senhor. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.